Crescer pode matar sua empresa. José, mas que começo mais dramático. Pois é, crescer pode matar sua empresa. Por incrível que pareça, um dos principais motivos que faz uma empresa quebrar é porque ela cresceu. José, como assim? Eu conheço muitos empresários e muitas empresas que, no momento em que fizeram o seu crescimento, a sua expansão, infelizmente vieram não aguentando o processo. Até porque, quando você cresce, você precisa de uma coisa, você precisa de dinheiro. E muitas vezes o crescimento que não vem com uma grana, com um dinheiro, se você não está preparado para isso, vai acontecer o que naturalmente? Você vai crescer, vai consumir muita grana, muito mais do que está entrando, e vai fazer com que a tua empresa quebre. Isso acontece porque antes de fazer qualquer crescimento, antes de tomar qualquer decisão, você não avalia cenários. Você não pensa em cenários, você não valida aquilo que você vai fazer antes. Você simplesmente pega e sai correndo e faz. E isso é muito perigoso. Eu quero mostrar para você um exemplo de crescimento, algo relativamente comum e que pode acontecer no teu negócio e que pode fazer muita diferença quando você decidir crescer, investir mais, trazer mais questões para dentro da tua empresa. Ok? Vamos lá. Eu sempre falo que a melhor forma de planejar o crescimento é fazendo a validação através de cenários. Aquele negócio assim, e se? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se eu for por esse caminho? E se eu for por esse caminho? Qual o resultado que eu vou ter financeiramente falando? Porque o principal jogo está no financeiro. Ele é o que faz muitas empresas falirem, ficarem sem o oxigênio. Então, para mudar essa situação, a gente cria cenários. A gente imagina cenários. Eu vou mostrar duas situações hipotéticas aqui. Pode ser N outros tipos de cenário, ok? Então, vamos supor que eu tenho o seguinte cenário atual. Eu tenho aí um faturamento de R$ 30.000 por mês, dentro da minha base atualmente. Eu tenho 4 colaboradores nesse processo. Os dias trabalhados por semana, para mim hoje, são 5 dias. E os meus gastos mensais é 20.820. Ponto. E dentro desses gastos que eu tenho mensalmente, vai lá, eu tenho R$ 5.000 de aluguel, tenho R$ 100 de luz, gasto R$ 120 de água, R$ 120 de telefone, salários e benefícios R$ 8.000, matéria-prima estoque 7.000 e outros gastos 480. Coloquei a informação aqui e aí eu fui lá e avalio o meu cenário de resultado atual. Então a minha média por dia de faturamento é 1.500. Meu lucro médio por dia é 459. A minha receita média por funcionário é 7.500. Então, a cada um colaborador que eu tenho, ele faz proporção da minha receita de 7.500. O lucro médio por funcionário, para mim, é 2.295 e o lucro total que eu tenho é 9.180. Então, eu peguei aqui algumas informações que eu posso ter facilmente dentro da empresa, se eu tenho controle. Então, tome aí cuidado se você não cuida do teu controle, dos controles da tua empresa. Você precisa de informação para tomada melhor de decisão. Então, a minha situação financeira atual está assim. Eu tenho R$ 30.000, nesse caso de faturamento, de entrada de dinheiro. Eu tenho 20.820 de gastos ou de despesas. E eu tenho
o que me sobra efetivamente de lucro é 9.180. Então aqui eu tenho a receita média por funcionário e a receita média por dia. Pronto. E aqui eu tenho o lucro médio por funcionário e o lucro médio por dia. Vamos lá. Eu estou fazendo uma análise e eu estou pensando, eu contrato mais um colaborador ou eu aumento mais um dia de trabalho. Olha só que interessante que eu posso fazer uma análise de cenário. Aí eu vou lá e faço esses dois cenários. Pode ser outros cenários, ok, gente? Então eu posso operar mais um dia ou o cenário de contratar um novo funcionário. Se eu operar mais um dia, os meus custos operacionais, eu fui lá, fiz a validação, daí mais ou menos 1.042. Os custos adicionais que me demandariam para operar mais um dia é R$300. A minha receita média por dia é 1.500. Logo, o meu lucro ou prejuízo esperado, aumentando mais um dia, é R$ 157,33. Agora, se eu pegar e contratar um novo funcionário, meu custo operacional 2.085, a receita média por colaborador 7.500 e o lucro que eu teria se eu contratasse um novo colaborador seria de 3.649,75. Então aqui a gente consegue observar algo interessante. Se eu pegar e contratar um colaborador, o meu lucro que eu consigo gerar é muitíssimo maior se eu operasse mais um dia. Nesse caso, nesse cenário, nessa validação que eu estou fazendo. Observa o quanto é importante fazer essa validação. Muita gente, sem pensar, já pega e sai correndo, vou operar mais um dia. E às vezes o segredo, o ponto ou aquele lucro a mais não está nisso, está, por exemplo, em conseguir um empregado a mais. Ou outras situações que podem acontecer naturalmente e que você precisa identificar e avaliar dentro do teu negócio. Isso faz toda a diferença no processo. Eu quero desafiar você a fazer isso dentro da tua empresa. Toda vez que você for tomar uma decisão, avaliar qual vai ser o impacto dentro da tua empresa por meio de lucro. Eu te mostrei aqui um exemplo simples, mas que faz toda a diferença. Você tem que identificar qual é a tua lucratividade de uma maneira que você consiga desmembrar e consiga avaliar um cenário diferente daquele. Um cenário, por exemplo, de contratar mais um funcionário, ou de operar mais um dia, e assim vai, de informação, ou trabalhar home office, todo mundo trabalhando home office, e assim por diante. Ok? Então você precisa fazer isso. Então eu desafio você a começar a fazer esse processo. Eu tenho certeza que vai te trazer muito retorno. Quando você for expandir, quando você for tomar uma decisão e você for avaliar cenários, você vai ver que você tem muito resultado. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para que você curta esse vídeo, que você me siga o meu canal. Com toda certeza, toda semana eu disponibilizo vídeos falando sobre gestão financeira na prática, com inteligência, com processo, que realmente faz diferença no teu dia a dia. Fechou? Um forte abraço e até o próximo vídeo.